e vai terminar muito bem, porque mais uma vez estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você ouvinte, que se conecta aqui agora, a partir das 5 até as 6 horas da tarde. Eu, Paty Kovacic, no Portal da Cura, convido vocês para um papo sempre mais leve, mais tranquilo, a partir de vivências de profissionais ou de pacientes, pessoas que vivenciaram de forma transformadora as práticas integrativas e terapias naturais. Muito da minha vivência como profissional e voluntário foi em atividades sociais. Então, quem me conhece, me acompanha todos os sábados, sabe que o meu principal trabalho voluntário, solidário, é destinado a pacientes com câncer, através da terapia natural método Kovacic. E ela me deu caminho para conhecer muitas pessoas e refletir sobre muitas causas, daquelas as quais eu sinto, tenho empatia, mas eu não consigo trabalhar ou favorecer diretamente. Porém, eu sei que estando aqui juntinhos, conversando aqui nesse sábado à tarde, talvez a gente possa ter espaço para trazer outras práticas e quem sabe uma dessas tocam vocês e vocês possam favorecer. Então, práticas aqui, eu digo projetos sociais. Então, hoje eu trouxe uma turminha de peso, né, Doni? Doni, meu querido colega que está aqui ajudando. O nosso estúdio está aqui, ó, firme e forte e preenchido de muita energia e muita história para contar dentro do esporte. Então, hoje eu estou com o Douglas Vieira, que é vice-campeão olímpico de 84, e um parceiro dele, que é o Ricardo Laurindo, conhecido como Cadão, que também é parceiro e colega dele na trajetória de esporte, ao longo aí de mais de 30 anos, e eles vão dividir um pouquinho a história deles de vida dentro do esporte, as suas motivações e como eles chegaram a criar e conduzir um projeto social ao qual ajuda a transformar a vida de tantos jovens e entender um pouquinho o potencial do esporte dentro dessas vidas e quais são os fatores que podem levar eles à vulnerabilidade ou qualquer outro desvio, que eles vão contar um pouquinho mais o quanto eles têm favorecido esses meninos e meninas dentro do esporte. Antes de entrar nesse papo, que eu sei que vai render a hora cheia, né, Doni? Eu vou fazer 2 convites para vocês. Um é sempre me acompanhar através dos canais digitais. Paty Kovacic está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube, o qual vocês conseguem, a partir de segunda-feira, acompanhar essa conversa e rever a conversa de outros sábados, os sábados anteriores, que, como eu falei, tem aí práticas diversas dentro do integrativo, do natural. Tem muito sobre o método Kovacic e tem outros projetos sociais também. Teve dificuldade, teve dúvida, quer seguir esse papo, me manda um WhatsApp, eu falo de São Paulo, então anota já o meu número, é 11 955 95 5465, então é 95595 5465, e o outro convite é para vocês acessarem diretamente o canal da Associação Estevão e Maria Kovacic. Lá no site e também nos canais digitais você vai ter acesso a toda a história do cientista Estevão Kovacic, como funciona essa prática e como que é distribuída ela no Brasil e no mundo, como você pode acessar e ajudar alguém da sua família, algum parente ou querido próximo que possa estar sofrendo da doença câncer. Vamos transformar e mudar essa história de uma forma mais harmoniosa, devolvendo saúde para todos nós. E vamos lá, então. Vou dar as boas-vindas aqui para vocês, turminha, né? Mais uma vez, obrigada. É com uma alegria e muita honra ter vocês aqui juntos. Eu sei que o Douglas mesmo hoje esteve fora de São Paulo com a sua equipe, né? E Ricardo estava aí desenvolvendo aulas e estudando. Então, sejam bem-vindos por mim, pela nossa equipe e pelos nossos ouvintes. Douglas, por favor. Eu queria agradecer o convite, dizer que, para mim, para a gente conversar sobre os nossos projetos, os nossos projetos de vida, né? Sim. É muito importante que as pessoas saibam que hoje, né, a gente está fazendo uma devolutiva para a sociedade do que a gente teve, do que a gente conseguiu chegar. Então, acho que isso, para mim, é muito importante. Nossa, então, muito obrigado pelo convite, Paty, e espero que todos gostem e ajudem a gente também. Você já começou mandando muito bem, Douglas, muito bem. Essa devolutiva é tão importante, né? Muitas vezes a gente sai nutrindo nossa vida, construindo o nosso caminho, e aí quando você fica bem, né, consegue contemplar as suas conquistas, você esquece de quem estava ali perto de você, né? Ou quando você precisa distribuir. A gente fala muito isso dentro da medicina, né? Em várias áreas da medicina. E você também, viu, Ricardo? Obrigada. Legal, Patrícia. Feliz de estar aqui mesmo. A gente... eu e o Douglas, a gente está junto há muito tempo. Muitos anos, na verdade. Desde 1987. E
Na realidade, o Douglas, isso que ele falou, ele fez comigo, né? Assim, de me direcionar. Eu fazia medicina na USP no primeiro ano, quando eu conheci ele já era o melhor atleta do país na época, e eu fui competir pelo Pinheiros, né? E ele era o cara mais importante do clube, né? Até hoje é o cara que teve o título mais importante pelo clube, né? E eu grudei nele, né? E eu recebi exatamente isso, assim, esse direcionamento, esse apoio, né? Assim, eu não tinha o nível competitivo que ele tinha, né? Mas isso não era importante, né? O importante foi que ele me trouxe até hoje, a gente continua extremamente amigo, e hoje eu devolvo, é uma coisa natural minha, devolver e passar adiante, né? Não romper os elos da corrente do bem, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente, assim, a gente que está hoje bem, tranquilo na vida, poder trazer gente para a mesma situação da gente. E você falou uma coisa muito legal, eu vou chamar ouvintes, eu vou chamar o Ricardo de Cadão pela proximidade, pela grata proximidade. Cadão, você falou uma coisa muito interessante que acontece no esporte, né? Então você ali era um estudante procurando algum caminho, e ali se encontrou esse caminho dentro do esporte, dentro do judô. E o Douglas, que você disse que era um alto nível, né, competitivo, então um atleta teoricamente de outro nível, você conseguiu olhar ele de frente e ele olhou você de frente e te entregou o máximo que ele poderia entregar. Então o esporte, ele consegue fazer isso, tirar essas distâncias, né? Seja social, seja até da idade, que eu sei que tem essas questões que vocês vão falar, mas o bonito do esporte é isso, que você consegue tratar todos como iguais, né? E agora, quem colocou você no judô, Douglas? Como que foi essa sua chegada? Porque o nível de preparo até você chegar numa Olimpíada e ter a grata, né, vitória em 84, depende de muita determinação, é muita entrega, né? E alguém deve ter eu conduzido comecei você. aos 4 anos de idade com meu pai. Ei. Meu pai foi um dos fundadores do judô em Londrina, né? Numa escola que veio do Japão, chamada Tenri, né? Onde era uma cidade também no Japão. E meu pai ajudou a fundar a associação Tenri de judô lá em Londrina. E depois ele... Como trabalhava no banco, ele foi transferido para Caçapava, e aí eu já estava com 4 anos de idade, e aí ele me levou para academia, e aí eu não larguei mais, entendeu? E aí eu era muito puxa-saco dele, então, o que você vai fazer? Eu fazia judô, mas eu fazia futebol, fazia natação, jogava futebol de campo, futebol de salão, gostava de fazer atletismo, arremesso, dardo, tudo. Mas chegou no momento que ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, não, quero fazer judô. E aí, então a partir dos 12, 13 anos eu foquei. Depois eu encontrei um amigo meu, que é amigo nosso, inclusive, que é o Kazu Nagamine de Rio Preto, né? E ele me direcionou a questão toda não só da parte física, mas como da parte filosófica dentro do judô. Já tinha isso com meu pai, né? E aí eu esqueci até de falar o nome dele, né? Silvio. Eu ia perguntar se o seu Silvio deve estar ouvindo a gente. Não, ele não está ouvindo, deve estar lá no céu ouvindo. Mas então ele está presente, com certeza. Está presente, justo. Ele não me larga, não. Tá certo. Mas foi um caminho... Na realidade, quando a gente pensa nisso, né, assim, eu vejo que foi um caminho normal, uma coisa normal. Mas hoje, como eu cuido de vários atletas dentro do processo todo, eu vejo que foi um caminho muito que não é normal, né? Que não é as pessoas. Não é para todos, né? Não é uma coisa. Eu estava até pensando, eu estava vindo de Ribeirão Preto agora, que nós vamos fazer as avaliações lá, e assim, na realidade. Esse cone que você vai sofrendo e vai chegando e vai indo, a ponta da pirâmide é para pouca gente mesmo. Mas assim, o que você faz até chegar ou não chegar nisso, que é importante para as pessoas, né? Que tem que tentar, tem que fazer, tem que ter uma disciplina, tem que ter tudo isso que gera, né, dentro da pessoa um caráter do bem, né? Que isso para a gente é muito importante, né? Ouvindo você falar, eu penso que então a dificuldade de ter o esporte, caminhar pelo esporte, não é só o acesso em seu esporte, é tudo que aquela faixa etária ou aquele meio social afasta ela de alguma atividade que requer disciplina, é isso? Sim, não só a disciplina, mas assim, tem que ter
quem conduz o esporte, né? Como que é conduzido isso, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? E dentro do nosso processo hoje, que a gente volta e aquilo que eu falei para você, quem hoje trabalha no nosso projeto lá na Associação Iguapense é um ex-atleta meu também, né? Um menino que veio da cidade, quis voltar para a cidade, então nós fizemos uma preparação para ele poder voltar e trabalhar com as crianças dentro dessa. Então, essa devolutiva e a questão do judô em si, né, a gente pode perceber que tem alguns conceitos super importantes, que ajudar o próximo, que é trabalhar com as pessoas e tirar o máximo que elas podem. Então a gente vê essa importância dentro do projeto, né? Sim, eu acho que o pouco que eu conheço do judô, mas eu vejo que ele tem muito essa questão da harmonia, né, da entrega, né, do recíproco, né? O judô, na realidade, ele ajuda você a ajudar as outras pessoas, e em cima disso eu acho que é super importante, né? Que nem o Cadão falou, você me ajudou. Na realidade, foi ele que me ajudou a ver o que eu tinha que fazer com ele, entendeu? Então, assim, se eu não pudesse trabalhar com ele, eu não seria também essa pessoa que eu sou, entendeu? Então, eu acho que isso aí, essa questão de você começar a fazer e não enxergar o outro, e sim a você, e o que você pode trazer de bem para as pessoas que estão te cercando. Eu acho que o Ricardo hoje, dentro do judô, é a pessoa que a gente mais conversa, né? Praticamente todos os dias a gente tem conversado, e assim, a gente se sente até orgulhoso de falar dessa forma comigo, né? E tanto é que ele é o padrinho da minha filha. Que gracinha. Essas coisas, então... Assim, eu vou pegar daqui do que o Douglas falou, assim, a gente tem uma discussão muito grande. Assim, eu particularmente, eu acho que a gente vê na imprensa em geral, quando se fala do esporte, se fala porque tem sacrifício, tem superação, tem situações extremamente difíceis que você passou, provações. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que o camarada tinha aquele talento e ponto, né? Assim, eu sou médico, né? O Renato, que está aqui com a gente, é médico. Sim, seria um baita sacrifício se a gente tivesse que ser nadador olímpico. Isso ia ser sacrifício. Né? Se o nadador olímpico tivesse que ser médico, isso ia ser um baita de um sacrifício também. Né? Quando você vai atrás do que é o seu talento, a coisa fica fácil. É como o Douglas falou, assim, eu conheço todas as histórias da vida dele, e que são as histórias que você fala assim, é impossível ter feito isso que ele fez. Mas que ele fala, era o que eu tinha que fazer. E fez de forma natural. Natural. Você fala, não é possível, não tem como. Você era. O Douglas, todo mundo falava, porque ele tem 1,72 m, e os caras da categoria 95 que ele lutava são caras de 1,90 m todos. E os caras falavam, você é muito baixo. E aí, mas ele ganhava de todo mundo. Sim. Né? Então, é assim. Mas pra ele nunca foi problema, ele nunca nem pensou que ele tinha que crescer mais, não sofreu por isso. Né? Então eu acho assim, que o grande segredo, né? Que é o que eu busco hoje, é encontrar o talento das pessoas, né? Encontrar o que está escrito dentro da pessoa. Porque assim, não dá para ser mais do que você nasceu para ser. Né? Mas assim, se você conseguir ser aquilo que você nasceu para, o talento que você tem, o que está lá escrito dentro de você quando você nasce, tá perfeito, tá excelente. Você pode ser uma pessoa mais importante do mundo, ou você pode ser uma pessoa simples e ótima para o mundo. Não, né? Então, assim, isso eu acho que e assim, aí não tem sofrimento, porque quando você sabe que você é aquilo e não quer ser o outro, tá tudo ótimo, né? Eu ia usar essa palavra, Cadão, porque eu te ouvindo aqui eu penso, o sofrer do ser humano, né? O sofrimento nasce do momento que você tem que ser aquilo que você não é. Fazer algo que não compete dentro da sua vocação, como você falou, ou não está dentro dos seus valores, das suas verdades. E aí, por um tempo, você até força, mas depois, quando você estica isso por muito tempo, ou toma a sua vida assim, ela fica em vão, ela se perde aí. Né? E vocês dois falaram uma coisa muito legal, e que é algo que a gente conversa muito aqui no programa, que é como perceber o próximo, né? Como você desenvolver essa empatia
de enxergar no outro o potencial dele, o talento que você falou, Cadão. E isso, conforme você vai vivendo no dia a dia, claro, com foco, com humildade, né, atento aos detalhes, você vai desenvolvendo esse senso humanitário. E te torna, consequentemente, mais vivo, mais presente. E eu acho que o gostoso desse trabalho, a partir daí de você se sentir vivo e presente, é você entregar isso para esses adolescentes, então, que um dia você foi e que um dia você foi também, Sim, né? sim. Então, quem são essas pessoas que vocês recebem hoje em Iguape? O projeto é em Iguape, né? Sim. Bom, é assim, esse menino que o Douglas falou que foi atleta dele, não é um menino, né? É um cara de 40 e poucos anos, né? Que Com foi 5 filhos. foi atleta do Douglas no Clube Paulistano até 2000 e pouquinho, né? E voltou lá para a cidade dele. E aí, com o apadrinhamento do Douglas para o projeto que ele ia fazer, e apoio da Prefeitura de Iguape, em 2005, mais ou menos, ele montou esse projeto de Qual que é o nome dele, Cadão? Desculpa. Lucas de Oliveira. Lucas, abraço, Lucas. Então, e o Lucas é um cara espetacular, assim, um cara que ele foi o professor dessa academia, que era uma academia só de judô, que a prefeitura pagava lá o aluguel, a água, a luz e tal, e um salário pro Lucas. E ele ficou lá, né? E fez, e assim, ele já fez muita coisa legal, porque ele é uma pessoa muito correta, assim, ele é uma pessoa religiosa, assim, muito fiel à ética dele, à moral. Então ele já fez muito bem para a cidade nesses 12 anos, mais ou menos, que ele ficou sozinho lá, com a ajuda do Douglas, em um monte de coisas de estrutura, de pedagogia, né, de método de treinamento e tal. Mas em 2017 a prefeitura estava parando de pagar. Estava querendo ver como sair. Ei. E aí foi engraçado, porque em 2017, em junho, eu ia começar o meu doutorado lá na USP. E aí eu liguei pro Douglas e falei, Dudu, eu vou começar, cara, um negócio que não sei nem quanto vai tomar de tempo, as dificuldades que eu vou ter, mas eu tô curtindo a ideia, vai ser bacana, mas eu vou ter que dar uma puxada no freio de mão das coisas que a gente faz lá com o pessoal do judô, porque eu como médico, eu sou formado há 20 e tantos anos, quase 30, a gente vai ajudando a molecada, os meninos, meninas precisam de apoio, de ajuda, às vezes abrir alguma porta em algum lugar, e a gente vai fazendo, a gente vai juntando os amigos, o pessoal bacana. E eu falei, vou ter que dar uma parada, não vai dar. Ele falou, não, legal, puxa, vai ser bacana você fazer um doutorado, não sei o que, é legal. Semana seguinte ele me liga, o Lucas tá com um problema lá em Iguape, vamos ajudar ele? Eu falei, o cara não me ouviu nada, né? Falei que eu ia parar, né? Aí beleza, eu liguei pro Lucas e o Lucas falou que a prefeitura num mês não pagava o aluguel, no outro não pagava o salário e tal, que ele tava todo enrolado, devia dinheiro para todo mundo na cidade, para não fechar a academia. Aí eu falei, Lucas, na hora que os caras, que a prefeitura parar completamente, eu te ajudo. Eu vou fazer até um parênteses aqui. Quer dizer, o Lucas estava amarrando uma corda no pescoço para manter o projeto em pé. E quantas pessoas em várias causas não fazem isso para manter a coisa viva, né? Com certeza. Ele sente a dor de quem ele está ali, né? Assistindo e treinando todos os dias. É muito... E o local da associação é um local bem carente, né? Né? Quer dizer, extremamente. Precisava dessa presença, bem né? carente, bem carente. Aí você falou, antes de tudo parar... Aí aí em agosto, exatamente em agosto, eu assumi a associação. E no começo eu falei, eu vou botar o dinheiro do meu bolso e deixar a academia aberta. E foi o que eu fiz no começo, mas eu falei, puxa, a gente vai ficar numa posição que se eu sair algum dia, aí fecha. A gente está no mesmo lugar, né? Eu só vou postergar. Aí, assim, é uma situação que eu achava... ficava ouvindo um monte de amigos reclamando, porque não sei quem é ladrão, o político não faz nada, o governo não faz nada. E eu falei, então vou fazer uma experiência. Né? Eu peguei e chamei alguns amigos, uns 10 amigos, e fui chamando os caras assim, pela minha impressão de que as pessoas gostariam. Né? E quem falou não, também eu não insisti. Mas eu falei para os caras assim, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos ver o que a gente faz com R$200 por mês, cada um? Boa. Né? Aí os caras, mas por quê? Eu falei, contei da associação. E aí os caras, vamos, R$200, a gente gasta muito mais num barzinho, qualquer coisa, né? Num sábado à tarde, fácil. Sim. Muito bem. E aí eu falei pros caras, em um ano a gente tenta organizar, daqui a um ano a gente sai se não estiver funcionando sozinho. Tá bom. Aí
sei que a gente começou a organizar, fazer umas alterações estatutárias para poder se candidatar a projetos governamentais. Aí, bom, pagamos, tinha até lan house, né, que coisa que a gente não tem aqui, lá tinha, ele devia dinheiro. E aí, bom, fomos acertando, fomos resolvendo tudo. Aí a gente deu uma mexida, deu uma reformada no tatame, né? Ficou bem bacana, é bem bacana, o lugar é bem bacana, é muito simples, mas é bem legal, assim, é um ambiente de judô muito bacana. E aí, bom, sei que passou uns 3 anos, até no aniversário meu, tava todo o pessoal, eu falei pros caras, ó, eu tô aqui com os melhores amigos da minha vida, e bom, vocês sabem que eu minto, né? Porque eu falei que a gente saiu em 1 ano, né? E já estamos há 3, né? Aí eu acabei entrando como presidente da associação, né? 3 anos depois, estava comemorando. Então, e aí o que acontece é que assim, a gente, antes da pandemia, a gente estava com 150 crianças fazendo aula de judô, né? No começo a gente foi fazendo... porque as crianças não tinham nem kimono para treinar, elas estavam de roupinha, né? Então começou essa ideia, cada um começou em 2017 e na véspera da pandemia já tinha mais de 120 crianças lá. 150. 150, desculpa, crianças. Mas olha só, né? Belo resultado. Mas assim, mas no início era um pouco, era umas 70, 80, mas assim, elas treinavam de roupinha, de bermudinha, camisetinha e tal. Daí, puta, num mês, puta, um amigo dava 30 kimonos, daí no outro, puta, eu ia lá e dava 40, aí o Douglas dava mais 50. E aí, puta, de repente, tava toda a molecada uniformizadinha, a gente trocou a lona que cobre os tatames, puta, uma lona bem bonita, amarelona, com azul, ficou super bonito o lugar e tal. E aí eu sei que, bom, aí entra a pandemia. Aí entrou a pandemia, bom, a gente parou, né, parou a associação, e a gente começou a fazer ações sociais, né? Então... a gente começou, principalmente o Douglas, com o Clube Pinheiros, o Clube Paulistano, conseguiu muitas doações da Diretoria de Assistência Social. Né? Então, a gente conseguiu muita roupa, né? Muita brinquedo, bola, amigos que tinham filhos dando bicicletinha que não usava mais. E a gente conseguiu com o clube suíço, né, de São Paulo, Helvetia Clube, né? O pessoal bacana demais. Eles fizeram uma ação, a gente levou 50 e tantas cestas básicas para a cidade. Quer dizer, as crianças não poderiam estar com vocês treinando, mas vocês não desampararam. Pelo contrário, vocês conseguiram ampliar a rede de vocês para entregar algo diferente para eles. E assim, e uma coisa que assim, aí essa experiência antropológica, né, é muito interessante, porque assim, o que tem acontecido é que as pessoas ficam extremamente felizes por estar participando. Tem alguns amigos que ficam sabendo e falam, cara, eu posso participar? E assim, ninguém nunca foi para Iguape. Ninguém sabe onde é Iguape. Esse pessoal que participa, não nós, né? Não a gente. Mas assim, eles não têm ideia. Esperamos que... Mas assim, claro, veja, assim, a questão é o seguinte, a coisa é muito simples. Eu recebi a ligação do Lucas, eu falei sim, mas se eu tivesse falado não, tinha acabado tudo. Sim. Não teria nada disso, nada. Então, é assim, eu falei um sim que começou a dar frutos, e aí, na verdade, de um ano para cá, a gente começou a dar uma profissionalizada na administração. A gente tem um amigo que a gente ganhou da prefeitura uma doação de um terreno. Eu ia te perguntar isso, porque vocês chegaram por vocês até a pandemia, né? Mas na pandemia vocês conseguiram aumentar essa rede, então alguns clubes importantes em São Paulo ajudam vocês com os projetos sociais deles, mas em nenhum momento apareceu algum órgão, alguém oficial para retomar esse projeto com vocês? Não, ainda algum tipo de parceria? Não, ainda não. Na realidade, o prefeito de Iguape é um cara muito bacana, né? E aí, durante a pandemia, até um pouquinho antes, a gente já tinha começado a ter alguns contatos, né? E acabou que a prefeitura fez uma doação, né, de um terreno de 1.900 metros quadrados. Olha, né, que assim, claro que passou pela Câmara Municipal, né, e assim, foi votada por unanimidade para que o projeto de lei para que ocorresse a doação. A gente está com a escritura do terreno, tudo certinho, a gente está imaginando começar a construção da sede, mas efetivamente a gente
tem uma preocupação de não dar um passo maior do que a perna. Sim. Então, na realidade, assim, como a coisa está acontecendo muito na base de pessoas bacanas que vão aparecendo, e é impressionante, assim, como aparece gente legal. A gente... nesse momento a gente está pensando talvez em aumentar as ações dentro da associação para depois a gente sair para um prédio maior. Mas, por enquanto, ninguém ajudou. Né? Então, é muito legal, eu acho isso muito legal, porque basicamente é a intenção das pessoas. E você vê como a coisa acontece, né? O que você falou, às vezes você vê alguém te agradecendo por uma ajuda, uma participação sua, mas o que você ganha com isso é muito maior. Então, as pessoas não estão em Iguape, mas elas estão transformadas ou felizes aqui, por saber que Iguape hoje vibra e vive de uma forma diferente. Meninos, chegamos ao final da primeira parte do programa, então eu peço licença para vocês e para a galerinha que está aí conectada conosco através das ondas, da Vibe. Em 5 minutinhos a gente volta para seguir esse papo aqui sobre esse projeto social maravilhoso dentro do esporte, através do judô, transformando a vida dos jovens em Iguape. Aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic. Até já! E vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos aqui na Vibe Mundial. Então, boa tarde, flores dessa linda tarde. Sejam muito bem-vindos de volta. Aqui é o Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e todos os sábados tenho a alegria, a honra de estar aqui junto com vocês, através da Vibe Mundial, trazendo conversas mais tranquilas dentro das práticas integrativas, terapias naturais. E como muitos já me conhecem, tendo a possibilidade também de falar de alguns projetos sociais. Então, muito da minha prática dentro desse cenário foi através de trabalhos sociais, então foi através da solidariedade que eu pude conhecer muitas pessoas, pacientes ou profissionais, ou outras pessoas como eu, que tinham alguma aptidão e tinham um desejo, a inquietude para entregar ela ao próximo. E aqui mais cedo na primeira parte do programa, também com uma certa humildade para a gente também conseguir perceber aquilo que nos cabe fazer ou que já sabemos e podemos oferecer, mas também aprender com aqueles que, ora, nos ajudam a oferecer, ou ora, né, como mais cedo falamos, no ato de ajudar, nos ensina tanto. Essa vida é muito curta para a gente imaginar que a gente vai aprender tudo, ou boa parte, em tão pouco tempo, né? Então, o quê? Uns 80, 90 anos de vida, no mínimo, não é? Então, vamos aproveitar esse tempo de vida, vamos aproveitar esse sábado, finzinho de tarde. Os meus convidados são queridos, são peso pesado, né, Doni? Trazem aí uma força e uma energia grande. E aqui eles vêm falar de um projeto social que acontece na cidade de Iguape. E nasce de uma experiência de vida deles através do esporte, especificamente o judô. Então, o Douglas Vieira, que está com a gente hoje aqui, ele já foi vice-campeão olímpico em 84 de judô. E o Ricardo Laurino, nosso querido Cadão, pôde conhecer ele lá já na década de 80, através do esporte, e juntos aí trilharam um caminho. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse caminho, mas antes de seguir esse papo, eu vou lembrá-los que o grande convite de todos os sábados aqui, o que nos une aqui através da Vibe, é a minha vivência, é o conhecimento que a gente tem através da prática integrativa desenvolvida e pesquisada pelo Estevam Kovacic dentro do câncer. Então o objetivo é encontrar o câncer, uma forma de amenizar a dor ou o sofrimento daqueles que passam por esse diagnóstico ou vivem com alguém que passam por esse diagnóstico, porque não é uma caminhada fácil, né? Cada um sente a dor de uma forma diferente, mas é importante que a gente sempre procure caminhos, né, de integrar, então unir outras práticas que possam melhorar a nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida. Então, o meu convite aqui é para vocês conhecerem um pouquinho mais a história do Estevam Kovacic, conhecer essa prática que é entregue de forma gratuita, sem efeitos colaterais, aí há quase 6 décadas no Brasil e na última década também ao redor do mundo. O site da Associação Estevam e Maria Kovacic é aemk.org.br. Tem alguma dúvida de como acessar ou de como funciona esse tratamento? Meu Deus, como algo tão simples pode impactar tão positivamente a vida das pessoas? É algo antigo, mas ao mesmo tempo muito novo na vida de vocês. Me escrevam, me mandem um WhatsApp, tá? Ou no meu telefone, ou mandem nos canais aí digitais. Eu, no meu tempo, vou respondendo do meu jeitinho e a gente vai se unindo e vamos colaborando de forma positiva aí no caminho, na trajetória de cada um, tá? O meu canal digital, como eu já falei, é Paty Kovacic, então é Kovacic. E o meu WhatsApp falo de São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone é 95595
5465. Então é 95595-5465 e o telefone da Vibe, se você quiser falar com essa turminha aqui, maneira, é 31710221 ou 32624490. É sempre uma alegria, uma honra ter vocês participando e enriquecendo esse programa. Agora eu dou as boas-vindas novamente para essa turminha. Douglas, Ricardo, obrigada mais uma vez pela presença, pelo tempo, né, dedicado a nós aqui e também pelo tempo dedicado a esses jovens através do esporte. Então, vamos seguir esse papo aqui. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado. Ricardo, Cadão, bem-vindo. Mais cedo aqui no programa, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de perceber as pessoas no dia a dia, né, conforme você está ali atuando como professor, como técnico, como orientador, porque muitas vezes eu acredito que acaba acontecendo, né, um aconselhamento, um direcionamento, né, e o quanto era importante desenvolver essa empatia através então, dessa prática. E possivelmente, como foi dito também, estar presente nesse trabalho, né, Cadão, e ver as pessoas se unindo para entregar essa resposta é algo que toca vocês e deve motivar muito vocês no dia a dia, né? Qual o tempo que vocês dedicam entre as tarefas de vocês, que eu sei que é muito grande, para esse trabalho em específico? Eu digo isso por quê? Porque, mais uma vez, ouvintes, sempre que a gente fala aqui de um trabalho social, ele é um trabalho social, então ele complementa a nossa vida. Então, a gente tem aí uma vida e a gente estava falando aqui do Lucas, que é quem segue ali em Iguape, o quanto, sem a organização, ele comprometeu a própria vida para poder manter ativo ali o trabalho. Então, como que vocês distribuem a vida de vocês, as atividades de vocês e esse trabalho social? Bom, Paty, na realidade, se depender do Lucas, a gente fica o dia inteiro. Mas assim, eu acho que é consequência, às vezes, do que você faz, né? Assim, não é um tempo de trabalhar, a gente não contabiliza esse tempo. Então, a maioria das ações que a gente faz, a gente sempre está pensando em poder... O que a gente vai fazer mais, o que a gente tem que fazer, como que a gente precisa fazer. Então, assim, tem um tempo de reunião nossa, mas isso aí, né, assim, são tempos que a gente tem com o maior prazer possível, né? E realmente, quando eu faço um treinamento dos meus atletas de alto rendimento, eu estou pensando neles também. Né? Então, para você ter uma ideia, assim, a gente tem umas crianças que trabalham com judô, que vêm tudo. E aí, esse ano, por exemplo, surgiu um menino, né, ele me ligou, falou, estou mudando de Iguape para São Paulo, veio morar com a avó dele e está treinando comigo lá no Paulistano. Né? Então, é um caminho também que a gente vê, é um acesso, né, que a gente tem, né, para poder justamente trabalhar com essas crianças também. Então, o tempo sempre é bastante relativo. Né? Sim, então, quer dizer, o relativo quer dizer o quê, Renato? Que é o tempo inteiro pensando nisso, né? O tempo inteiro toda ação indo nesse sentido. Eu queria perguntar o seguinte, a gente está num lugar carente, né, de tudo, né? De parque, de acesso a esporte, acesso à educação, e vocês oferecem uma coisa que é muito única e especial, obviamente com o peso de vocês e o peso de quem está trabalhando. Como é que vocês conseguem selecionar e dar oportunidade para essas pessoas de uma forma que... Porque você vai ter uma seleção de pessoas, né? A gente é bastante difícil um volume isso. grande de pessoas chegando lá, né? Porque as pessoas não têm acesso, né? Quer dizer, então duas coisas muito importantes. O esporte vai tirar e vai dar oportunidade de vida para as pessoas, né? De educação, não é que ele vai ser o Douglas, campeão olímpico, mas pode ser que apareça uma pérola lá, mas na verdade a educação, tirar ele de oportunidades que são ruins, que as pessoas que estão sem muito o que fazer, ou não tendo muita oportunidade de fazer uma atividade que vai requerer disciplina. Talvez seja a única opção dele lá também. Talvez né? seja a única opção. Então, aí você está dando uma opção que você está em volta tendo que selecionar pessoas, né? E isso é difícil para vocês, porque vocês vão ter uma dificuldade em selecionar. Como que funciona isso, então? Qual é o número de pessoas que entram e desses que entram ali, qual que dá a sequência? Olha, Paty, o negócio é o seguinte, o que eu penso dessa história é assim, Iguape fica no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, né? No último censo, em 2010, né? 9% da população tinha carteira assinada. Né? Todos os índices de desenvolvimento humano são muito ruins. Né? E assim, a gente, logo no início, a gente fez um levantamento meio preliminar, perto de 60% das nossas crianças não tinham os pais em casa.
Por causa, 60%? porque ou morreu, assassinado, ou está na cadeia, ou é drogado, ou foi embora mesmo. Né? Fora que grande parte são filhos de adolescentes, né? Então os avós têm 40 anos. Né? Então, e é um lugar, assim, a cidade é muito pobre, mas o lugar onde fica a associação é um lugar muito mais pobre. É um lugar que é isolado do centro da cidade por um canal, que foi uma bobagem que fizeram no século XIX, que basicamente acabou com o porto da cidade e criou uma divisão. Era um canal de 5 metros de largura, mais ou menos, no início, que era para fazer um curto-circuito do rio direto para o porto, né, num ponto diferente de onde ele chegava. Só que eles fizeram um lugar mais fácil, que era um terreno arenoso, e hoje tem lugares que tem mais de 300 metros. Nossa E Senhora. assoreou o porto, acabou com o porto. Então, Iguape é uma cidade que é uma belezinha, a natureza é maravilhosa, né? A região lá é a maior área remanescente de Mata Atlântica do país, né? Mas você não consegue ganhar dinheiro lá, você não consegue sobreviver direito. Então, é assim, a vida deles, quando tiver tudo ok, sem nenhum problema, ela é horrorosa. Então, é assim, e a gente, só que você vai para lá, né? Eu não vejo diferença nenhuma das crianças que a gente vê lá, né? E dos filhos dos meus amigos daqui, que são ricos. Elas são iguais. Só que as de lá só recebem não na vida. Né? Elas nunca recebem sim. Então, eu acho que muito mais importante do que qualquer coisa é a gente passar a dar sim para essas crianças. Dar apoio. Né? Assim, eu sou contra dar coisas materiais. Acho que a gente não deve fazer isso. A gente dá oportunidade, né? Dá apoio. Né? Então, na realidade, nossa ideia em relação ao projeto é que na construção da sede, a gente tem uma área talvez até mais importante e maior do que a área de esporte, que vai ser a área de apoio pedagógico. Né? Com laboratório de informática, com biblioteca, com lugar para estudar, porque as casas são muito pequenas, muito quentes, não tem acabamento, não tem internet boa. E você tem um lugar seguro, né? Perfeito. Uma base segura para eles terem uma referência. Assim, trabalhar o reforço, né? Claro. O reforço escolar, ele trabalhar o maior tempo dentro de um lugar que eles tenham mais condições de poder desenvolver, né? Sim. Então, vai para a escola de manhã, à tarde vai para a associação. Vai à escola à tarde, de manhã para a associação. Isso faz muito sentido para o judô. Porque o judô ele não é uma luta que foi passada dos ancestrais para alguém, não. Ela foi criada. O judô foi criado por um camarada que era um pedagogo, era um cara extremamente inteligente, muito culto, que com 20 e poucos anos, em 1882, ele desenvolveu uma arte marcial. Mas para quê? Para bater em alguém? Não. Ele desenvolveu uma arte marcial que era para ser uma forma de desenvolver capacidades físicas e sociabilização através de luta, porque os orientais gostam muito de luta, os japoneses gostam muito de luta, mas que pudesse ser feita por todo mundo. Desde as crianças até os idosos, das pessoas com deficiências. Por quê? O que ele imaginava era mudar a sociedade com o judô. Então, o judô não é simples. Esse cara era genial, Jigoro Kano, né? Ele criou alguns pilares da modalidade que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser oriental ou ser ocidental. Vale para qualquer um em qualquer tempo. Você adapta a sua realidade. E assim, eles... Quer dizer, é altamente inclusivo. Sim, né? Completamente. Tendo o desejo né, e o comprometimento é inclusivo. Isso, praticável. Resumindo, o que o cara fez foi assim, ele pegou as técnicas de lutas, de projeções, tirou tudo que machucava. Né? Então não tem soco, não tem chute, para não te machucar. O objetivo é não machucar, para você poder fazer sempre. Né? Então, assim, e criou o judô. Mas ele criou algumas, aí o Douglas vai poder ajudar a gente aqui também nisso daqui, que assim, ele criou esses pilares, né, que não são coisas estanques, são coisas para serem discutidas no seu tempo e na sua sociedade, né? Que são esses princípios do judô. Né? Um deles é o princípio do mínimo esforço,
né? É assim, se você me empurrar, eu não vou tentar te segurar. Eu vou te puxar. Se você me empurra, eu vou para trás. Então eu somo a sua força com a minha. Você cai de barriga. Se você me puxar, eu te empurro, eu não tento segurar. Uhum. Eu te empurro, a sua velocidade para trás, eu vou te empurrar, você vai cair de costas. Esta é a ideia. Mas também isso aí vai para a vida. Né? Você não faz força desnecessária em muitas situações da vida. Claro que quando você é criança isso tem uma importância, tem uma interpretação, mas você vai crescendo, isso vai sendo mudado, vai sendo discutido com as pessoas. Então, isso é muito importante. O outro pilar é o desenvolvimento mútuo. Então, se você tiver uma turma de crianças que começam no judô, e daqui 5 anos tem um cara que foi campeão do mundo, e os outros pararam, essa sua turma é um fracasso. A turma vai ser um sucesso se todos continuarem até daqui a 5 anos. Então, um ajuda o outro. Existem várias interpretações. Eu vou te ajudar, porque se você ficar melhor, eu vou ter que ficar melhor para ganhar de você no treino. Né? Mas também tem essa ideia social. Eu não te abandono. Né? Se você está com um problema, né, na escola você não consegue aprender e eu consigo fácil, eu te ensino. Né? Eu te ajudo. Né? E a outra coisa é uma coisa que é o ju do judô. Né? O ju do judô é suavidade. Né? E é uma suavidade que não é uma suavidade fraca. É uma suavidade da relação entre as pessoas, da vida. Né? Que o símbolo do judô representa muito o ju. Que é um símbolo, é uma flor de paina. Existem algumas interpretações mitológicas até de coisas do imperador, de lendas do imperador do Japão, mas que assim, é uma flor de paina, né, um algodão, com um círculo vermelho no meio. Cerejeira, cada um, cerejeira. Cerejeira, e com o fogo no meio. Cerejeira, árvore deles. Mas que então significa o quê? Significa que esse fogo representa o judoca. Né? Você tem que ter um fogo gigante dentro de você, mas se você não controlar, ele te consome. Então, você não precisa ser violento nunca. Você está controlando aquele ímpeto, mas se você precisar usar isso em qualquer área da vida, você tem aquela força gigantesca dentro de você. Né? Então, e essa crença de que você tem essa força. Né? Então, isso é muito importante, né? Isso ser interpretado e transportado para a sociedade da sua época, né? Então, porque você imagina, a gente aprendeu judô aqui em São Paulo, né? Num lugar bacana, a gente treinava, competia pelo Pinheiros, a gente recebia para competir, o lugar é maravilhoso e não sei o quê. Como é que eu vou falar para uma criança de Iguape que isso existe? Né? Não tem como, tem que ser na realidade deles, né? Então, mas assim, faz parte do judô você falar sim para as pessoas. Para as pessoas menos competentes em alguma coisa. Assim, não tem importância nenhuma você botar uma criança na nossa associação e ela não aprender judô nunca. Não precisa. Ela precisa frequentar. A criança pode ser uma deficiente física, intelectual, não tem problema. Assim, o importante é ela participar, ela sociabilizar, ela levar esses conceitos para o dia a dia, para a escola, para a rua, quando ela conviver com as pessoas, porque a criança que aprende a ser ajudada, ajuda os outros também. Né? Então, assim... E se você levar... Não, pode falar. Então, assim, o judô, particularmente, ele tem que ter esse contexto. Né? Eu vejo, e me incomoda muito... pessoal, você vê um monte de gente falando assim, meu filho vai fazer judô porque é bom para asma, né? É bom para ser mas isso conduz, né, o cara à prática, mas aí depois assim, depende muito do que você tá fazendo lá dentro. Mas é bom para disciplina e eu quero que e por que você vai botar nessa academia? Porque tem um cara que foi campeão lá, eu quero que meu filho ganhe medalhas. Eu falo assim, que bacana, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, você podia ter dado um Google só, você já entendeu um monte de coisa melhor. Ele talvez precisasse frequentar aula de judô, esse pai. Esse pai, né? O pai tem que ir, né? Mas, cada um aproveitando, para os ouvintes que nos acompanham aqui no Portal da Cura, esses pilares do judô,
eles são totalmente aplicáveis em qualquer área da nossa Sim. vida. Então, se você Genial. olhar, né, a forma com que ele visualizou, ele trouxe isso, e qualquer ser humano seguir esses 3 pilares, já vamos sair um pouquinho melhor do que chegamos nessa terra, né? Muito, claro. Sim. Muito. Você vai perceber dentro do processo todo do judô, que o judô relativamente ele é muito novo, não é do que outras artes marciais, assim, né? Ou lutas, né? Mas assim, quando surgiu o judô, teve lá que era da época Meiji, né? Que estava tendo as transformações, da aberturas dos portos do Japão, essas. E esse professor, né? Lançou a ideia de fazer judô e de uma forma, né, que quando ele fala ju, caminho suave, soft, né, uma coisa mais... E isso trouxe, dentro do processo educacional e formação do japonês, um agrado muito grande. Então, assim, o imperador do Japão, que lá é um deus, né, ele falou para o professor Jigoro Kano, você vai ser o responsável por colocar o judô em todos os aspectos educacionais dentro das escolas, universidade. Então, toda universidade, toda escola no Japão tem judô. Como matéria, né? Como matéria. Como né? matemática, Uhum. tem judô Como e tem educação física. Olha que legal. Como educação física, entendeu? Fantástico. Então, e isso é assim, o valor naquele momento foi tão grande, né, que assim, o Japão, esse professor Jigoro Kano, e ele veio de uma estrutura familiar boa, né, uma das famílias mais ricas do Japão, mas ele é aquilo que eu falei desde o começo, ele pegou essa forma dele de contribuir com as outras pessoas, de trazer o que ele tinha de melhor para as outras pessoas. Então, isso foi importante. Trazendo isso para o judô, ele fez uma abertura tremenda. E hoje o judô é praticado em mais de 200 países do mundo inteiro. Olha que maravilha. E não é um judô diferente Tá do que é Olimpíadas, praticado. né? Não, e não é de judô diferente que é praticado no Japão. Né? Então, assim, ele é praticado... E esses pilares que o Cadão falou, ele entra muito nas questões educacionais, né? De formação de caráter, de formação da pessoa. Então é isso que traz um alívio às vezes para os pais, fazer, meu filho faz judô. Na realidade ele está tentando achar que é porque a defesa pessoal, porque é isso. Não, mas a qualidade de ensino, né? A qualidade do que ele está aprendendo, mesmo que não seja assim, vai aprender o ABC, mesmo que não seja, ele está tendo exemplos dentro do judô que são importantes. Para você entrar, você precisa fazer a saudação, você precisa cumprimentar o seu parceiro, porque ele está te ajudando, essas coisas todas. Então, eu acho que o judô hoje, dentro do processo educacional, ele é muito importante. Douglas, a gente está caminhando aí para a reta final do nosso programa, mas aí ainda dá tempinho para a gente bater uma prosinha sobre essa turminha de Iguape. Então, você que já esteve nas Olimpíadas e vocês que treinam esses adolescentes, né, essas crianças e adolescentes, mesmo, né, com todo esse movimento da pandemia, com as dificuldades, né, dessa turminha que está lá, desses todos que procuraram vocês e vocês aceitaram e seguem com eles firme, a gente tem alguma promessa? A gente tem algum atleta que seja destaque de alguma forma? E outra pergunta é, como que a gente pode favorecer para os ouvintes que acompanham aqui, que têm afinidade com o esporte, ou que têm afinidade com o judô, criou afinidade com vocês, como que a gente pode ajudar vocês, o projeto, ou essa criança, esse adolescente em específico? Tá, na realidade, a gente não tem pensado exatamente dessa forma de trazer, mas lógico que vai surgir, que a gente vai ter, né? Aquilo que eu falei para você, hoje eu tô com um atleta que veio de Iguape, desse projeto, aqui no Clube Paulistano. Né? Então ele está treinando, eu estava até aqui falando com você, tendo uma preocupação aqui, porque eles estão acabando de chegar de Ribeirão Preto. Teve avaliação. Né? Onde hoje, nós né? tivemos as avaliações dentro lá da Escola de Educação Física e Esporte. Quantos anos ele tem? Ele tem 14. Né? Então, assim, a gente está com essa preocupação com os atletas, tudo, mas tem que ser uma coisa natural, não é uma coisa forçada que a gente está fazendo. Então, assim, é aquilo que o Cadão falou, a gente tem um compromisso muito maior com a formação geral deles do que somente formar o atleta ali. Isso vai acontecer, como vai acontecer formar pessoas adequadas para a sociedade dentro do que a gente está pensando.
Então, isso que é importante. Mas nós temos, óbvio, um viés, lógico que a gente vai ter, e isso é a minha vida, que é alto rendimento, né? E por mais que o cada um pense de uma forma que, assim, ele quer produzir, quer trazer as pessoas, eu quero trazer também o alto rendimento. Claro. E eu acho que isso é importante. Um complementa o outro, isso, com certeza. Se de cada 1.000, um for virar competidor, você fica com esse 1 e eu fico com os 999. Perfeito, Cadão. Fechado. Fechado. Meninos. Você viu que a gente se dá bem por causa disso, né? Olha. Porque ele quer tudo, não dá nada, entendeu? É super equilibrado, Você acha que parece? Nosso comentarista que diz que parece casamento ouvintes, não sei se vocês concordam com isso, então eu já vou encerrando o programa aqui. E aí, meninos, nesse clima de risada, eu peço o seu advogado, tá? Uma coisa bem importante para vocês. A gente está no último segundinho aqui. Qual que é o contato, Douglas? Se é o Instagram, se é o WhatsApp, passa já. Cada um, acho que é o Instagram, acho que é o melhor contato. Qual que é o Instagram? Associação de Judô Iguapense. Então, vocês viram, a Associação de Judô Iguapense. Nós estivemos aqui hoje, nessa tarde linda, com Douglas e Ricardo. Muito obrigada mais uma vez, meninos, pelo trabalho que vocês fazem. Que Deus siga aí fortalecendo vocês, levando cada vez mais pessoas comprometidas em ajudar e adolescentes e crianças que consigam se conectar realmente com esse trabalho e que cresçam bem, com um propósito bem vivo e salvos, né? Bem, de saúde, de cabeça, de tudo. Obrigada a você, ouvinte, que me acompanhou aqui hoje mais uma vez, compartilhou do seu tempo. É uma honra poder entrar aí onde vocês estão e participar do seu dia, da sua vida. Convido vocês para seguirem esse papo no próximo sábado, mais uma vez a partir das 5 horas da tarde até às 6, com outro convidado especial, falando um pouquinho mais desses conceitos, esses preceitos que podem melhorar a nossa vida. Um beijo grande no coração e até lá!